Olá, sejam todos muito bem-vindos. Pode chegar, gente. Esse é o Giro Novo Dia, que hoje está cultural. Há muito tempo eu tenho vontade de fazer um giro para falar sobre cultura, arte, e hoje a gente vai falar sobre teatro. Melhor, a gente vai falar de teatro feito aqui, ó, em Jundiaí, o que é mais legal ainda. E a importância é tamanha que eu não estou recebendo um convidado, estou recebendo logo três. Que é para ficar coisa bem legal. Então, acompanhe, chame aí o coleguinha que gosta de cultura, cultura boa, que a gente vai ter uma dica aqui sensacional. Estou recebendo três feras da arte aqui de Jundiaí. Vivi, Oi. Ellen Oi, gente. e Nico. Oi. O diretor e as duas atrizes que estarão em palco dividindo o espetáculo A Artista do Céu Sem Estrelas. Correto, meninas? Correto. É isso mesmo? Isso. Bom, antes de mais nada, muito obrigada de vocês estarem aqui. A gente marcou assim de última hora e vocês estão aí com os ensaios correndo, né? Imagino eu. E se prontificaram a vir aqui falar com a gente. Merda para vocês. Obrigado. Para quem não sabe, é um termo que a gente usa quando o artista está minutos, segundos antes de entrar aí no palco. A gente fala isso independente da manifestação cultural. Então, muita merda para vocês. Não estou xingando, não. Estou desejando toda a sorte do mundo para esse espetáculo. Um espetáculo que, aliás, gente, veja bem, eles se inspiraram num conto de Gabriel Garcia Marques, nada Isso. mais, nada menos, né? Então, já começa bonito isso. Que começou com uma ideia sua, é isso? Isso. Por que esse texto? Porque quando a gente fala de Gabo, a gente pensa em 100 anos de solidão, né? A gente até estava conversando sobre isso. E você foi logo escolher vocês escolheram um conto diferenciado, na contramão de tudo, né? Tem um motivo? Tem. Vamos lá. O conto que a gente se inspirou é a incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada. Eu tive uma relação ótima, maravilhosa com a minha avó, e a gente traz várias memórias da minha avó no espetáculo. Ela foi uma figura, assim, muito diferente. Então, assim, tudo que fala de vó já me pega. Então, tem isso, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção nesse conto são as duas personagens que são incríveis, incríveis. Então, assim, eu sempre tive vontade de fazer esse texto, sempre tive vontade. E é aquela coisa que fica guardada ali, naquela caixinha, né? Dos um sonhos. dia eu vou fazer. Isso, um dia eu vou fazer. Exatamente, dos sonhos. E eu falo isso para os meus amigos próximos. Eu falo, eu estou realizando um sonho de verdade. Eu estou, assim, extremamente feliz, extremamente grata, porque é a realização de um sonho mesmo. Assim, né? A gente já fez vários espetáculos, peças que eu amei muito, mas nunca assim, nossa, é uma coisa que eu quero há muito tempo, né? Certo. E aí você escolheu a Ellen para dividir o palco. Como é que tá sendo a sintonia de vocês? É claro que vocês não estrearam ainda, ensaio é ensaio, né? E o espetáculo em si é outra coisa, né? Mas, primeiro, por que a Ellen e como é que tá essa troca de vocês? Você que fala pra você. Eu sempre, assim, primeiro que a Ellen é minha prima, mas é muito engraçado que eu sou casada com o primo dela, Isso. né? A gente nunca foi próxima pelo parentesco. A gente se encontrou fazendo teatro, fizemos algumas peças juntas, mas uma coisa rápida. E eu admiro demais ela como mulher, como atriz. E eu não sei porque é que assim, quem for assistir a peça vai ver assim, que parece que são duas personagens que deu uma encaixada. E eu adoro esse ritmo porque a Ellen, ela acorda às 5 da manhã, A gente vê. ela vai na academia, ela não sei o quê, ela Inspiração, né? ela faz tudo em um dia só, ela faz. E eu sou mais cansada. Então é uma delícia a energia que Troca. de troca mesmo. Que às vezes eu tenho que falar,
agora nós vamos descansar um pouquinho. Só que não, né? Só que não. Mas eu acho que é isso mesmo que ela fala. É uma... Além de casar muito com as personagens, porque são universos. Essas duas personagens, elas são universos, assim. E a gente trouxe isso também para a camada do realismo fantástico. Então, elas têm uma coisa com o tempo, elas têm uma coisa com os elementos. Então, para além disso, da poesia da peça, tem as nossas energias também como atrizes, né? Que tem uma alquimia que acontece ali, que para mim, assim, é muito... gostoso, assim, sabe? Esse encontro. É gostoso. Fala um pouquinho sobre a sua personagem, porque agora vocês começaram a falar aqui, eu fiquei fiquei muito curiosa. E é legal dar uma aguçada aí pro pessoal ir prestigiar o espetáculo de vocês, que, olha, eu já vou adiantar aqui, eu ia falar no final, mas vamos falando sempre. Sesc, sexta-feira, mais conhecida como dia 20, às 20 horas, Isso. tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, chamar vocês mesmo, eles vão convidar, é claro. Mas fale um pouco sobre a sua personagem. Então, partindo do conto, né? A Erendira, ela é a neta da abuela, da avó, e ela sofre um abuso, né? Assim, aliás, Mas sucessivos vários. abusos. Exploração mesmo. Exato. E quando a gente transpôs isso para nossa história, né? Que é nossa, não é o do Gabo propriamente, a gente trouxe essa questão, né? Dessa submissão, dessa dependência emocional, desse trabalho manual, né? E aí, quando a gente fala do nosso recorte, que é sobre o ofício, sobre ser mulher, então a gente traz essa questão do trabalho de casa, do trabalho fora de casa, do trabalho, da culpa, de quem eu sou, de como eu correspondo. Então, ela é esse acúmulo, né? E, ao mesmo tempo, a gente parte de uma realidade... Eu não vou dar muito spoiler, tá, gente? Mas a gente parte de uma realidade que talvez não seja uma realidade. Talvez seja só um sonho. Talvez aquilo não esteja acontecendo. Tá. Então, ela traz uma carga sonada, uma carga de quase um sonambulismo, um transe, mas é ágil, sabe? Então, é realmente uma pesquisa, assim. A gente teve a oportunidade de ficar 2 semanas em imersão, que pra gente foi um maravilhoso. privilégio. Respirando a obra de manhã até a noite, né, Vivi? A gente foi para uma chácara, 15 dias lá, só pensando no espetáculo, Meu Deus. ensaiando, produzindo, fazendo, dormindo junto, acordando junto, comendo, almoçando, fazendo comida, o tempo todo. Isso foi incrível, incrível, incrível. Teve gente que falou pra mim, e aí, vocês estão adiantados? Né? Perguntando assim, e aí, tá tudo pronto, não sei o quê. Aí eu respondo assim, a gente ficou 15 dias imerso em uma chácara. Aí eles, então tá tudo pronto. Só quem vive disso sabe o quão isso é importante, Sim, né? o quão precioso é esse tempo junto, porque aí você convive com a personagem e com a atriz, então aquilo vai ganhando uma outra atmosfera, né? Você fica mais íntimo mesmo, assim, tanto do processo quanto um do outro, então é muito importante, assim, pra gente foi riquíssimo. Assim. Agora, Nico, fala pra mim, tudo começou num período de pandemia, né? Isso. Onde que a gente também estava conversando, enquanto o Marcelo arrumava aqui o estúdio junto com o João, a gente estava conversando, e essa conversa sempre é muito legal também. Vocês começaram tudo no período de pandemia, foi um período trash, né? Todo mundo muito preso e tal. Tem um diferencial quando isso acontece? Assim, da tua experiência? Olha, sim, muito. Muito diferencial. Ainda mais porque, né, eu venho de um grupo que é o Teatro da Neura, lá de Suzano. Então, nós sempre fomos muito ativos de produção. Até as próprias meninas, né? Com as produções dela. A gente sempre muito ativo, sempre produzindo, sempre pesquisando. E, de repente, a gente passa por essa situação horrorosa. Cria-se esse ato, né? Então, teve muita diferença. Porque, principalmente, esses encontros à distância que a gente fez, nós estávamos privados de ver o outro, de estar com o outro. E o teatro, ele vai se dar nessa relação. Isso que a Eren acabou de falar é incrível, porque a gente pegou esses 15 dias onde esse universo se amplia, mas a gente vem de meses de trabalho, de encontro, né? Então, esses 15 dias também responderam essa pesquisa, né? Anterior.
Então, esse projeto ter nascido, e a gente comentou muito isso nas salas de criação, o projeto ter nascido durante a pandemia e nós termos protegido ele, né, minimamente, ter insistido que permanecesse a ideia, fez toda a diferença. Esse é, inclusive, um dos motivadores das dezenas de motivações do porquê a obra existir, né? É de voltarmos à ativa, de mostrar que a gente vai continuar sendo artista. Optamos em continuar no ofício. Porque são esses 4 anos, não, foram 2 anos, né? Esses 2 anos do hiato da pandemia, de muita tristeza, né? De muitas perdas. A nós presos em casa e perdemos pessoas próximas, assistimos pessoas indo embora. Culturalmente, né? A cultura extremamente sucateada, os artistas passando por diversas anulações, opressões, né? A gente passou isso... até o ano passado, as coisas estavam configuradas dessa forma para nós. Então, não se tinha saída, né? Então, as poucas vezes que nós nos encontrávamos e nós escolhemos, inclusive, não continuar a pesquisa de uma forma tão contínua, né? À distância, com medo que isso também, de alguma forma, fragilizasse. Porque eu estou proibido da relação, né? E se eu não me relaciono, ainda mais essa peça, que é 100% Tem coisa que relação, só se dá no encontro. só vai se dar no encontro. Então, você fragiliza, você frustra, né? Então, a ideia ter nascido durante a pandemia e a gente ter guardado ela num lugar precioso foi muito importante. Agora, seria demais eu dizer que esse espetáculo está sendo vai estrear num momento que precisa. Sabe quando a coisa acontece naquele time, que é o time? Vocês acham que isso vai acontecer? Com certeza, com certeza. Primeiro porque, pra mim, assim, pra além do momento, é um grito. Pra mim é um grito, é uma manifestação de estou aqui, estamos aqui, não abrimos mão, né? Então, pra mim, esse espetáculo já tem esse gosto. E assim, é início de ano, né? Novos ares, novas possibilidades, a gente está vislumbrando um futuro muito melhor pra gente. Então, eu agarro, assim, essa estreia como um manifesto mesmo de permanência, sabe? Esse espetáculo, assim, né? A gente conta a história fazendo um paralelo com as nossas vidas, né? Com as nossas memórias, as nossas histórias e tal. Então, ele diz muito sobre a gente, né? E essa coisa que a Ellen falou, desse grito, assim, para minha vida, eu sempre falo para eles que de uns tempinhos para cá, eu fazia peça e quando acabava, eu sentia assim que ainda tava uma coisa entalada, sabe? Que parece que não falei tudo. Eu sentia falta de realmente dizer o que eu estava querendo, entendeu? E parece que não estava dizendo. E parece que calhou certinho nesse momento de que agora não tem mais nada entalado, entendeu? Agora eu vou Falamos Sei mesmo. o que a gente... Exatamente. Vamos falar da sinopse. Como é que vocês definem, assim, se é que dá, né? Porque quando a gente pensa em Gabo, a gente fala, quanto tempo eu tenho? Né? É exatamente isso. Nossa, Exatamente. Não é? Gente, eu tô falando que eu gosto. Eu gosto mesmo, de verdade. Mas, assim, dá para definir um pouco, em poucas palavras, ou um pouco, assim, o que esse público vai poder ver em termos de sinopse? Não tudo pra mim. Olha, A boa de síntese, né? A boa de síntese. Entendeu? é um espetáculo a partir da obra do Gabo, mas livremente inspirado, Isso. onde 2 atrizes sobrepõem o discurso delas sobre o ofício, sobre o recorte feminino, né? É isso. O resto a gente vai ver. O resto é poesia e aí as pessoas que lutem quando for assistir. Toda vez que a gente vai para um espetáculo, para uma dança, um espetáculo de dança, a gente sai sempre tocado, né? Alguma coisa tocou a gente e é proposital isso. Para cada um bate de um jeito. Sim, Mas sim. existe aquilo que é O cerne, né? Exato, é a palavra. Então, Nesse caso,
Então, eu acho isso muito legal quando você traz, porque nesses anos que eu já tenho de pesquisa com o Nico, da gente fazer coisa junto, eu já fiz assistente de direção para ele, a gente sempre trouxe uma camada e mais 1000 camadas em cima dessa. Então, é claro que quando você bota a obra no mundo, cada pessoa, cada espectador vai ter a sua experiência, né, a partir daquilo. Só que a gente parte do princípio, se a pessoa pegar das 1000 camadas 2, Vocês já vão ficar felizes da ela vida. já alcançou em algum Já lugar. comunicou, né? Ela E compreendeu. para essa peça especificamente, eu acredito que para todos vai chegar muita poesia, vão entender todo o enredo da história, mas para as mulheres eu acho que vai ser Pegar mais. uma convocação mesmo, né? Que até a Tuane, a mediadora da nossa conversa, que vai ter uma conversa depois do espetáculo, ela é atriz também do grupo do Nico, psicóloga, e ela assistindo o nosso ensaio, ela falou assim, eu me senti convocada. E é exatamente isso que a gente queria, que as mulheres que fossem assistir se sentissem convocadas, assim, sabe? E na minha cabeça é isso. Se chegar a isso, fizemos o nosso trabalho. Mas tem a história, né? O conto que a gente se baseou, né? Se quiser a história da avó e da neta, Sim. e, né, que submete a vários abusos, e é a relação das duas. Que é o pano de fundo, na verdade, Isso. quando o texto é assim, É. com essa consistência, né? Uhum. Como foi dirigir? Porque eu vi o cartaz, assim, o cartaz já chama muito atenção, gente. Eu não sei se eu sou meio... porque me toca essas coisas, sabe? Mas o cartaz com elas duas já me chama muito atenção. Como é que foi dirigir as duas juntas, assim, só tendo elas em cena? Foi ótimo. Foi ótimo. Olha, e essa é uma coisa também que eu não tô me poupando de dizer para elas, assim. Não só para elas, como também para Rô, para Yaya, né, que formam essa equipe. E foi muito tranquilo, porque primeiro a vontade, o desejo absurdo de fazer com que a coisa acontecesse, né, não abrir mão de uma forma muito saudável, né, e de compreender as possibilidades de fazer com que uma obra nasça, porque é uma obra que está nascendo de uma forma 100% independente, com auxílio de várias mãos, né, onde teve várias coisas que influenciaram no caminho, né, de lugar para ensaiar, a tempo mesmo. E as duas sempre estiveram e sempre se mantiveram muito, muito dispostas em fazer a coisa acontecer, assim. Então sempre foi uma sala de criação extremamente generosa, de respostas extremamente rápidas e de geração de conteúdo de debate. São duas figuras que não fogem de debater o conceito, de se ouvirem para que a coisa seja construída, assim. E eu conheço as duas de longa jornada, né? Há muito tempo, assim. E foi um privilégio, assim. Por isso que eu falo que eu não ando me poupando, assim. Porque a gente está chegando numa reta final. A gente estreia amanhã, né? E essa semana foi uma semana onde a gente fez passadões do espetáculo e a gente teve a oportunidade de ter o preciosismo com alguns detalhes. E isso também porque as duas, elas são duas sentinelas da história, entende? Assim, Sim, que tá para além do boas atrizes. Isso é dado, isso é óbvio. São duas excelentes artistas. Por isso que eu fiz essa pergunta, Mas, né? mas elas querem contar a história. Tipo, a história é também sobre elas. Sim. Então... Você quer completar? Não, senão são 2 horas falando, meninas, obrigado. Entendeu? Vivi, você falou do grito, né? Não sei se isso dá para falar ou se isso seria um spoiler, mas vamos lá. Qual seria o seu grito? Nesse espetáculo, Sim. a gente fala muito do nosso ofício, né? Primeiro, eu acho legal lembrar que a gente está falando do nosso ofício, né? Da nossa carreira artística, mas eu acredito que todas as mulheres vão se identificar, independente da profissão, né? Mas a gente está falando do nosso. Eu fiquei uns vários anos tentando fugir dessa carreira. E não quero, não dá certo, cansei, tô cansada. Às vezes as pessoas me paravam na rua, viu, você não tá fazendo nenhum espetáculo? Ah, cansei, né?
outra profissão. E é um recomeço. Eu falo isso no espetáculo. Esse espetáculo é um recomeço. Então, esse é o meu grito. Eu deixei aquelas coisas que eu falo que eu queria falar alguma coisa e não conseguia, estava entalando. Deixei para trás essa fase, porque eu tenho certeza que o teatro tem que falar alguma coisa. Não dá mais para a gente ficar fazendo só entretenimento. Então, o meu grito é esse. Eu falo assim, a partir de agora, eu vou fazer sobre isso. É sobre isso que a gente vai falar. É um pontapé inicial, nesse recomeço que eu tô falando. Então, agora eu tô falando muito sobre mim, sobre a minha profissão, sobre o meu corpo, sobre maternidade. Então, lógico que todo mundo, acho que tem muita coisa ainda para falar, para questionar. Graças a Deus, né? Porque daí sobrevive a arte. Há quem diga que recomeços são ainda mais difíceis do que o começo, né? Porque Sim. E eu concordo com isso. Não sei quem falou isso, mas quem falou isso pensou para falar. Porque tem um monte de gente que fala sem pensar, né? Tá cheio, peraí. Mas, enfim, eu penso assim também. O recomeço exige uma dose, né? De coragem. Coragem é a palavra. E o medo, ela te paralisa, né? E para você, Ellen? Olha, quando eu falo que a Vivi, nós duas em sala de ensaio é um equilíbrio, é porque é mesmo, assim. Porque eu venho de um tempo de trabalho onde eu me coloco sempre culpa. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que... E não é uma coisa que eu sofra. É porque eu realmente acho que eu tenho. Sabe? A hora que eu vejo, eu estou fazendo... Só que às vezes a gente cansa. Né? Às vezes o corpo cansa, a mente cansa, e eu tenho uma certa dificuldade de aceitar que eu canso. Então, no meu encontro com a Vivi, quando ela fala assim, hoje a gente vai parar, tá bem? A gente vai descansar, não vai fazer. Aí você tem que amarrar ela? Aí eu paro, mais ou menos, mas porque assim... Eu paro, e daí ela fica... Não aguento, eu não vou junto. Mas me ensina muito sobre isso, sobre, ok, vamos parar. Por que eu tenho que estar o tempo todo fazendo? Por que eu tenho que estar o tempo todo... Sabe? Então, eu acho que essa dose de entender também o seu limite é precioso pra gente que é artista. Sim. Senão a gente extrapola essa linha e quando vê onde tá a saúde mental, onde tá, né, a saúde física. Sim. A arte tem essa função, né? Eu acho, acima de tudo, de fazer a gente pensar, né? E através da manifestação de vocês, a gente deveria sair da sala de espetáculo ou das ruas mesmo, né? Pensando, né? Pensando, conversando, e criar discutindo. Um senso nosso, Exato. né? Que acho que isso que também... Desculpa te interromper. Não, só tô completando. Né? Porque não é isso. A gente tem que pensar. Eu também estou tendo essa sensação de que a gente está vivendo um momento diferente, né? Vocês colocaram aqui o sucateamento da cultura de modo geral. O que a gente pode olhar quando a gente... Vou abrir um parênteses aqui que não tem muito a ver com o espetáculo, mas tem também, porque estou diante de 3 artistas. O que você enxerga agora, nesse momento, quando você olha para frente, assim? Podemos esperar por mais trabalhos como este, que faz a gente pensar mais? Eu acredito que sim, e cada vez mais. E eu acho que é importante que a gente perceba a força desse movimento agora, assim, sabe? Eu digo isso porque quando eu vejo a gente nessa situação, nessa sociedade para estrear, e vejo outros coletivos, outros amigos também podendo minimamente vislumbrar uma produção ou uma pesquisa, é porque agora a gente vai conseguir, sabe? Porque eu acho que junto desses 2 anos de pandemia, a gente precisa lembrar que nós passamos por 4 anos nefastos de proibição, de censura para os artistas, para as mulheres, enquanto direito, enquanto... Então, eu acho... É muito legal quando eu ouço a Vivi falar de recomeço, porque no micro e no nosso próximo é com a nossa obra. Para o país é um recomeço. Então, eu acho que nós, artistas, a gente precisa também se sentir convocados em várias das esferas, de saber que, para além de sair pensando, é hora da gente unir o pensamento às ações, assim.
O teatro também é para isso, né? E para que a gente sobreviva, né? Ela é uma arte social. O teatro é também uma arte, ele é um movimento social. Então, para que a gente se mantenha sobrevivendo, a gente precisa ocupar os lugares, pedir para sermos ouvidos, não deixar que coisas como os 4 anos que antecederam esses voltem a acontecer, sabe? Tipo, então, é realmente um recomeço. Quando eu olho as duas, né, eu falo, poxa, durante a pandemia eu pensei que eu não ia ser mais artista, né? Eu pensei. E aí eu falo, poxa, não é isso. A gente sobreviveu, é um recomeço. Por nós, pelos que não podem mais estar agora, né? Por conta de um raciocínio genocida. Então, que nós artistas possamos seguir, sabe? Tipo... Sim. E eu vou além. Eu acho que nem é sobrevivência, é viver mesmo, né? Porque quando você não tem essas coisas para se alimentar, né? Você não vive mais, você está sobrevivendo. E volto a dizer que a grande função da cultura é fazer você pensar, sabe? Acho que falta isso um pouco, né? A gente tem que pensar. Vamos pensar, gente. Pense por você. Por você que eu quero dizer, não olhar ao lado, mas cria um pensamento, senso crítico. E você só forma isso se você for ao teatro, se você ouvir uma música, sem querer, mas o fulano é o fulano. Eu faço muito um paralelo com filmes, né? Eu não gostei do filme. Bom, você não gostou, eu não sei, porque eu preciso ver. É isso, entende? Eu acho que... E vocês estão aí para fazer a gente viver, nem é sobreviver. E não é nem um movimento de catequização, a gente não está levando nenhuma verdade absoluta. Não, eu acho que o nosso papel mesmo é questionar, sabe? É trazer o questionamento para que a pessoa que assiste, né, para a gente que vê uma obra de arte, tenha um senso crítico, né? É verdade. Tem um movimento catártico com aquilo, eu me vejo nisso, não me vejo nisso, ou que posição eu tô nisso, né? Qual é a atitude que eu tô tomando? Exatamente. Acho que isso é importante, assim, é o papel da arte mesmo, é questionar, né? Bom, pessoal, eu adoraria ficar aqui o resto da tarde conversando com vocês, mas infelizmente a gente vai precisar terminar essa live. Eu queria que vocês convocassem, então, já que a palavra-chave é a convocação, por favor, convoquem esse público todo para ir até o Sesc. Gente, amanhã, sexta-feira, dia 20, às 20 horas, no Sesc Jundiaí. Os ingressos estão à venda no site do Sesc. E a gente tem oficina também, que eu acho que é importante lembrar, né? No sábado e no domingo, 21 e 22, das 13 às 18, uma oficina sobre realismo fantástico a partir do nosso processo. Então, os inscritos, as pessoas que comparecerem, terão a oportunidade, né, de passear sobre a obra do Gabo, o realismo fantástico, e também conhecer um pouco de como a gente aplicou alguns procedimentos de trabalho durante o processo. Então, estão todos convidados, a gente vai ficar muito feliz se vocês forem. Acho que é isso, né? É isso. Amanhã, às 20 horas, no Sesc Jundiaí. É isso. E siga a gente nas redes sociais também, no Instagram, @artista.semestrelas. Tá toda a divulgação lá e dá para saber um pouco mais sobre o processo, possíveis novos projetos. Então, só clicar lá, seguir nós. É isso. Bom, convocados estão. Eu quero agradecer muito de novo a presença de vocês aqui. Voltem sempre. Vamos fazer parcerias para estimular a cultura nessa cidade, porque a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar, não é? Exatamente. Então, é isso. Vão ao teatro, gente. É maravilhoso, né? O teatro, aqueles 3 toques já deixa a gente e tudo é para a gente pensar, refletir e se alimentar. Certo? Eu prometo, é uma promessa minha, que 2023 eu vou trazer mais opções de cultura para vocês. A de amanhã, às 20 horas, vocês já têm. Prato cheio tá aqui. Tá bom? Um beijo, eu volto logo mais com outro giro. Até mais, tchau. A gente quase morreu de catapora.